A mãe surpresa ao descobrir que sua filha grávida casou com um milionário. Clara estava em sua marcenaria quando o telefone tocou. O som agudo quebrou a calmaria do lugar e a madeira fresca que ela trabalhava ficou segundos esquecida. A voz de Alice, sua única filha, ecoou do outro lado, carregada de uma alegria inusitada. Mãe, eu tenho uma novidade. Clara sorriu, expectativa florescendo em seu coração. Mas o que veio a seguir a deixou sem fôlego. Alice estava grávida e casada com Greg, o milionário de quem a cidade toda falava, aquele homem atraente, carismático que sempre estava em capas de revistas. Um misto de felicidade e um aperto no peito a invadiu. Como você não me contou antes, pensou. O dia seguinte trouxe um turbilhão. Clara se sentiu como se estivesse vivendo um pesadelo. Lembrou-se dos comentários maldosos que ouvira a vida inteira sobre pessoas ricas e suas vidas de excessos. Ela foi criada com a ideia de que dinheiro não traz felicidade, que a verdadeira riqueza vinha do trabalho duro e da simplicidade. Mas agora estava prestes a ser sogra de um homem que possuía mansões, carros esportivos e uma fortuna que poderia facilmente comprar a cidade inteira. A notícia pegou sua mente de jeito. Clara olhava para as suas criações. Cada móvel que havia feito com tanto amor e esforço agora parecia insignificante diante do brilho da nova vida da filha. A insegurança a atormentava. Será que Greg aceitaria uma mãe de classe média? Uma mulher que passou a vida inteira no labor? O dia a dia tornou-se um pesadelo de dúvidas e comparações, e a ansiedade estava à flor da pele. A festa de casamento aconteceu em um luxuoso salão, o que só aumentava a sensação de desconforto. Clara se sentia deslocada, como se tivesse passado por uma porta errada. Os sorrisos de superficialidade a rodeavam. Cada brinde parecia uma lembrança de que ela não pertencia àquele mundo. Mas, no fundo, apenas queria ver a filha feliz. Então, ela respirou fundo, colocando um sorriso no rosto para não preocupar Alice. Entretanto, tudo desmoronou novamente com a notícia de que Greg poderia estar envolvido em um escândalo financeiro. As manchetes gritavam, detalhando investigações e sussurros de desvio de dinheiro, enquanto Clara tentava manter o espírito elevado. A visão de Alice, radiante, começava a se turvar com nuvens de incertezas. O que aconteceria com sua família se Greg realmente estivesse envolvido em algo tão obscuro? Seria este o fim da felicidade da filha e do futuro de seu neto? Enquanto navegava por essas tempestades emocionais, Clara se lembrou de um segredo do passado de Greg. Algo que poderia complicar ainda mais a já frágil relação familiar. O machucado que guardava e as crenças que cultivara a vida inteira estavam agora sendo desafiados. Sua visão de mundo, as noções de riqueza e felicidade estavam se desmoronando. E a cada novo acontecimento, Clara se via em uma encruzilhada. Deveria intervir na vida da filha? Ou se manter à distância, respeitando suas escolhas? O nó na garganta a impelia a agir, mas o amor também a segurava. No meio de toda essa confusão, Clara começava a perceber que talvez o verdadeiro luxo não estivesse nas posses e na segurança, mas na capacidade de amar valentemente, independente do que o mundo ao redor dissesse. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Clara estava perdida em seus pensamentos quando a música animada da festa começou a tocar. As luzes cintilantes piscavam como se quisessem encher o lugar com uma felicidade que ela não sentia. No meio do salão luxuoso, a presença de Greg, tão carismático e impecável, parecia hipnotizar todos à sua volta. Mas Clara não conseguia sentir alegria. A ideia de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento fazia seu estômago revirar. Enquanto observava a filha dançar, uma pena começou a brotar em seu peito. Alice parecia tão feliz, tão apaixonada, mas ao mesmo tempo, a sombra do escândalo financeiro pairava sobre eles como uma tempestade prestes a estourar. Clara se afastou um pouco da multidão, buscando um canto mais tranquilo para respirar fundo. E foi nesse momento que algo aconteceu. Um grito cortou o ar, seguido de um estrondo ensurdecedor. As pessoas ao redor pararam, os olhos se viraram para a entrada do salão. Clara sentiu seu coração parar. Uma mulher apareceu, desfigurada de desespero. "Ele está aqui!" gritou, enquanto se debatida para entrar. Os murmúrios se espalharam. Clara franziu a testa, perguntando-se quem era aquela mulher. Mas, antes que pudesse formular a pergunta, a mulher a viu e correu em sua direção, os olhos arregalados. "Clara, você tem que me ouvir. Eles estão atrás dele. Ele não é quem você pensa." O tempo parecia ter parado. A mulher, com expressão de pânico, puxou Clara para mais perto, forçando-a a olhar nos seus olhos emocionada. "Você não sabe, mas Greg não é só um milionário. Ele tem um passado, um que ele escondeu de todos. E agora ele está em perigo." Clara sentiu um nó na garganta. A revelação equilibrava-se na linha tênue entre o choque e a incredulidade. O que essa mulher estava dizendo? "Por que você está falando isso?" "Porque eu sou a ex-esposa dele." Ela respirou fundo, os olhos vidrados de medo. "Eu sou a mãe da filha dele. Ele me deixou para trás. E agora está tentando esconder tudo. Você precisa proteger sua filha." A revelação foi como um tapa na cara. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Com a voz trêmula perguntou: "O que você quer dizer com isso? Que ele abandonou você? Que existe uma criança? Que segredo é esse?" A sala, agora, estava em um silêncio quase sepulcral. Os convidados que antes dançavam agora observavam a cena como se fosse um filme de terror. "Ele pode perder tudo, Clara. O que ele tem é construído em mentiras." A mulher olhou ao redor, visivelmente apavorada. "Se eles o pegarem, se as pessoas souberem, Alice." O medo começou a invadir Clara, seus pensamentos girando em uma tempestade. O que isso significaria para sua filha? Seu coração acelerou, o choque cada vez mais intenso. Ela sentiu-se desamparada, perdida em um mar de informações que não entendia completamente. Mas algo ali a intrigava. E se tudo que ela pensava sobre Greg fosse uma fachada? De repente, uma sirene distante cortou o silêncio, e Clara percebeu que precisava agir. Sua cabeça girava, e ela se sentiu presa entre o desejo de proteger Alice e a verdade que estava prestes a vir à tona. Com uma respirada entrecortada, ela olhou para a mulher e, em um sopro quase inaudível, perguntou: "O que você quer que eu faça?" Enquanto a festa continuava ao fundo, Clara sabia que a resposta a essa pergunta poderia decidir o destino de sua família
e talvez até salvar a vida da filha. A sala de dança, cheia de risadas e celebrações, estava prestes a mudar para sempre. E no fundo, uma única pergunta ecoava em sua mente. Quão longe Greg foi para esconder sua verdade? Clara estava em choque. A mulher à sua frente, a ex-esposa de Greg, falava com tanta intensidade que o desespero transbordava de suas palavras. Você precisa se proteger e a sua filha. O olhar dela era um misto de medo e urgência, e Clara sentiu um frio na espinha. Não fazia sentido. O que mais ela não sabia sobre o homem que havia simplesmente se tornado parte da vida de sua filha? A música da festa parecia tão distante agora e a multidão ao redor, que antes dançava com alegria, se transformara em um borrão de vozes e sorrisos. Clara sentiu a pressão em seu peito aumentando. Não só Greg poderia ser um charlatão, mas a segurança de Alice estava em jogo. Ela olhou para a cara assustada da mulher, ouvindo apenas fragmentos. Ele não só te deixou, ele também deixou a nossa filha. O coração de Clara disparou. Esperem, esperem, Clara pediu, buscando respiração. Você está dizendo que ele tem uma filha? Onde ela está? O que aconteceu? Ele nunca me deixou ver a menina. A polícia está atrás dele, Clara. Você precisa entender que tudo isso pode acabar em tragédia. As palavras ressoaram, ecoando em sua mente. Uma filha? Clara só pensava em Alice, em como essa revelação poderia mudar tudo. O que ela sabia sobre o homem que ia se tornar seu genro? As luzes do salão agora ofuscavam seu pensamento. Uma gota de suor escorreu pela sua nuca. A mulher pegou na mão de Clara, com um olhar intenso e preocupado. Você precisa falar com ela. Agora! Clara mal teve tempo de pensar. Seguiu a mulher para fora do salão. Seu coração palpitando, mão trêmula segurando a clutch. O ar frio e a realidade do que estava prestes a revelar pesavam em seus ombros. E se Alice amasse Greg? Os sentimentos que ela tinha pela filha agora estavam se misturando com um mar de confusão e medo. Elas chegaram a um canto mais reservado da festa, longe de olhares curiosos. Clara não sabia como começar. Quando encontrou os olhos azuis de Alice, seu coração se apertou. Mãe? Alice perguntou, olhando estranha, ao notar a expressão desesperada de sua mãe. O que aconteceu? Clara respirou fundo, tentando reunir coragem. Alice, precisamos falar. Sobre Greg. Ela hesitou antes de prosseguir, sabendo que cada palavra poderia mudar a vida da filha. Ele tem uma ex-esposa e uma filha, mas isso não pode ser verdade, Alice exclamou, a expressão se transformando em uma mistura de raiva e confusão. Ele me disse que não tinha ninguém. Justo quando Clara estava prestes a responder, o horror se concretizou. Um estrondo forte ecoou, seguido de gritos do lado de fora. A festa foi interrompida. O tumulto da multidão se espalhou rapidamente e Clara agarrou o braço de Alice, puxando-a. Vamos! Enquanto saíam do salão, Clara sentiu seu coração acelerar e a ansiedade disparar. O que está acontecendo? Alice perguntou, enquanto ela olhava para o lado. De repente, um grupo de homens entrou no salão. Eles estavam vestidos de forma elegante, mas a violência em seus rostos dizia que eram tudo menos civis. Clara viu um deles avançar em direção a Greg, que tentava se esconder. É ele! Pegue-o! Gritaram. O pânico tomou conta do local. Greg! Clara gritou sem querer. O nome escapou da sua boca como um aviso. Ele olhou para ela e o desespero em seus olhos a fez entender. Algo muito mais sombrio estava se desenrolando. Greg não era apenas um homem de negócios. Ele estava em apuros. No meio da confusão, Clara sentiu um golpe no peito. A mulher ao seu lado, a ex-esposa, estava no chão, segurando a cabeça com expressão de horror ao olhar para Greg.
Ele nunca foi quem você pensou. Ele os traiu. As revelações a rodeavam, como uma tempestade prestes a estourar. Clara se viu numa encruzilhada. Ela sabia que precisava decidir: ficar ao lado de Alice ou desvendar a verdade obscura sobre Greg, mesmo se isso significasse mergulhar em um mundo que ela temia e desprezava. O futuro de sua família dependia da escolha que faria. Mãe, Alice chamou, a voz tremendo. E, naquele instante, o que Clara podia responder? A verdade estava se desdobrando, prestes a destruir tudo em que ela acreditava. A música se calou, mas o eco da vida de todos os presentes iluminou uma nova questão: até onde Greg iria para esconder suas traições? E o que isso significava para a vida de Alice? Clara estava em choque. A mulher à sua frente, a ex-esposa de Greg, falava com tanta intensidade que o desespero transbordava de suas palavras. Você precisa se proteger e a sua filha. O olhar dela era um misto de medo e urgência, e Clara sentiu um frio na espinha. Nem fazia sentido. O que mais ela não sabia sobre o homem que havia simplesmente se tornado parte da vida de sua filha? A música da festa parecia distante agora, e a multidão ao redor, que antes dançava com alegria, se transformara em um borrão de vozes e sorrisos. Clara sentiu a pressão em seu peito aumentando. Não só Greg poderia ser um charlatão, mas a segurança de Alice estava em jogo. Ela olhou para a cara assustada da mulher, ouvindo apenas fragmentos. Ele não só te deixou, ele também deixou a nossa filha. O coração de Clara disparou. Esperem, esperem. Clara pediu, buscando respirar. Você está dizendo que ele tem uma filha? Onde ela está? O que aconteceu? Ele nunca me deixou ver a menina. A polícia está atrás dele, Clara. Você precisa entender que tudo isso pode acabar em tragédia. As palavras ressoaram, ecoando em sua mente. Uma filha. Clara só pensava em Alice. Em como essa revelação poderia mudar tudo. O que ela sabia sobre o homem que ia se tornar seu genro? As luzes do salão agora ofuscavam seu pensamento. Uma gota de suor escorreu pela sua nuca. A mulher pegou na mão de Clara, com um olhar intenso e preocupado. Você precisa falar com ela, agora! Clara mal teve tempo de pensar. Seguiu a mulher para fora do salão, seu coração palpitando, mão trêmula segurando a clutch. O ar frio e a realidade do que estava prestes a revelar pesavam em seus ombros. E se Alice amasse Greg? Os sentimentos que ela tinha pela filha agora estavam se misturando com um mar de confusão e medo. Elas chegaram a um canto mais reservado da festa, longe de olhares curiosos. Clara não sabia como começar. Quando encontrou os olhos azuis de Alice, seu coração se apertou. Mãe? Alice perguntou, olhando estranha, ao notar a expressão desesperada de sua mãe. O que aconteceu? Clara respirou fundo, tentando reunir coragem. Alice, precisamos falar sobre Greg. Ela hesitou antes de prosseguir, sabendo que cada palavra poderia mudar a vida da filha. Ele tem uma ex-esposa e uma filha. Mas isso não pode ser verdade, Alice exclamou, a expressão se transformando em uma mistura de raiva e confusão. Ele me disse que não tinha ninguém. Justo quando Clara estava prestes a responder, o horror se concretizou. Um estrondo forte ecoou, seguido de gritos do lado de fora. A festa foi interrompida. O tumulto da multidão se espalhou rapidamente e Clara agarrou o braço de Alice, puxando-a. Vamos! Enquanto saíam do salão, Clara sentiu seu coração acelerar e a ansiedade disparar. O que está acontecendo? Alice perguntou enquanto olhava para o lado. De repente, um grupo de homens entrou no salão.
Eles estavam vestidos de forma elegante, mas a violência em seus rostos dizia que eram tudo menos civis. Clara viu um deles avançar em direção a Greg, que tentava se esconder. "É ele! Pegue-o!" gritaram. O pânico tomou conta do local. "Greg!" Clara gritou sem querer. O nome escapou da sua boca como um aviso. Ele olhou para ela e o desespero em seus olhos a fez entender. Algo muito mais sombrio estava se desenrolando. Greg não era apenas um homem de negócios. Ele estava em apuros. Então, no meio da confusão, algo inesperado aconteceu. Um homem que parecia estar oculto entre a multidão se adiantou, sua presença imponente indicado por um olhar frio. Ele ergueu uma arma e gritou: "Deixem o Greg em paz! Ele é meu!" O estômago de Clara revirou. Alice gelou ao seu lado. Todos ficaram paralisados. O silêncio se instalou e o ar ficou pesado como chumbo. "Quem é você?" Greg perguntou, a voz trêmula, revelando um medo que Clara nunca tinha visto antes. "Você sabe muito bem quem eu sou, Greg. O seu passado finalmente voltou para te buscar." O homem avançou e Clara percebeu que algo além de um escândalo estava prestes a desabar. Ele revelou uma foto de uma mulher e de uma menina que Clara reconheceu instantaneamente. Era a ex-esposa de Greg, mas a menina era uma cópia exata de Alice. "O que está acontecendo aqui?" Clara perguntou, a voz entrecortada. O peso da revelação começava a desmoronar suas certezas. Alice estava pálida, parecendo a um passo do desmaio. "Mãe, o que ele quer dizer com isso?" A conexão estava se formando, um quebra-cabeça que Clara não conseguia resolver. Greg sempre foi um mistério, mas agora tudo parecia apontar para uma verdade insustentável. Clara sentiu a realidade se despedaçar ao seu redor. Como tudo isso se encaixava? As netas eram irmãs. Ou o homem estava apenas conspirando para arrancar Greg de sua vida? Enquanto as vozes subiam e a tensão aumentava, Clara percebeu que o verdadeiro susto ainda estava por vir. Existe uma verdade mais sombria à espreita, e essa revelação poderia mudar definitivamente a vida de sua filha. O quê? Mas ela não sabia sobre Greg? Clara sentiu um frio na espinha, percebendo que a única certeza que tinha estava prestes a ser desmascarada. A sala estava prestes a explodir, mas o que seria se a verdadeira história de Greg finalmente viesse à tona? Clara estava paralisada. O homem diante de Greg, com o olhar gelado e a arma em punho, criava uma tensão palpável. A ideia de que tudo aquilo poderia ser um filme de terror se instalou em sua mente. Alice ao seu lado. Tinha os olhos arregalados de medo. "Mãe, o que está acontecendo?" O desespero na voz da filha fez seu coração apertar. O homem avançou e os murmúrios na sala se tornaram um coro de vozes nervosas. Greg tentou manter a calma, mas seus olhos mostravam o contrário. "O que você quer, Miguel?" perguntou, engolindo em seco. O silêncio foi cortante, seguido por um riso sarcástico de Miguel. "Quero o que é meu. E você sabe muito bem o que eu quero, Greg." Nesse momento, Clara percebeu que havia mais em jogo. Na bagunça, a foto que Miguel segurava quase lhe escapou das mãos. O rosto da criança na imagem era uma cópia exata da filha que Clara tinha ali ao seu lado. O estômago dela se revoltou. "A filha dele?" pensou. E se essa criança fosse a irmã de Alice? Miguel gritou novamente, os olhos fixos em Greg. "Você pensou que poderia escapar do seu passado? Você abandonou eles e achou que poderia viver como se nada tivesse acontecido?" Clara sentiu uma onda de adrenalina e pânico. O que ele estava dizendo? Queria saber a verdade. A confusão tomou conta dela.
Alice estava presa nesse caos e o que mais ela não sabia. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser esclarecida, uma explosão. Um barulho ensurdecedor ecoou pela sala, seguido por uma onda de gritos, luzes piscando, pânico em seus olhos. Clara viu um grupo de pessoas correndo e o salão se transformando em um campo de batalha. O coração de Clara disparou na frenética tentativa de proteger a filha. "Segura minha mão!" gritou, puxando Alice em uma tentativa de escapar. Mas então, um homem surgiu, bateu na porta e entrou como uma tempestade. "Saia do meu caminho!" gritou, empurrando pessoas para os lados enquanto avançava em direção a Greg. Clara sentiu um olhar atravessá-la e, por um breve momento, prendeu a respiração. Esse homem, quem é ele? Uma sensação de impotência tomou conta dela. Então, em uma fração de segundo, tudo mudou. O homem parou abruptamente, e o olhar feroz que lançou a Greg não era nada do que Clara esperava. Ele se virou para a multidão e gritou: "Eu sou o pai do filho dele, e ninguém vai levá-lo embora." A sala ficou em choque absoluto. Clara mal conseguia processar o que acabara de ouvir. Greg tinha outro filho? O que mais essa família escondia? A tensão no ar cresceu como uma tempestade prestes a estourar. Ela buscou os olhos de Alice, que agora estava pálida, claramente tentando entender o que estava acontecendo. "Mãe, quem é esse homem?" A pergunta dela veio como uma faca, cortando ainda mais a confusão que Clara estava enfrentando. A revelação de que Greg tinha uma vida secreta, um filho e um passado de traições a deixava tonta. Com a adrenalina ainda correndo, Clara não tinha certeza do que fazia. O caos se intensificou. Clara sentiu que a escolha que uma vez pareceu clara, agora estava envolta na escuridão. Naquele instante, uma estrondosa sirene da polícia ecoou. E a sala tremeu perante a certeza de que a verdade estava prestes a vir à tona. "Precisamos sair, agora!" Clara gritou, segurando firme a mão de Alice e correndo. Perguntas e mais perguntas borbulhavam em sua mente enquanto elas lutavam para escapar da confusão. Mas uma única questão assombrava seu coração. Até que ponto a verdade poderia despedaçar não apenas a vida de Greg, mas também a de sua filha? Clara sentiu o peso das decisões que tinham que ser feitas. E no meio do pânico, enquanto a sirene se aproximava, uma última revelação a deixou paralisada. Alguém na sala sabia o segredo de Greg, e esse alguém estava prestes a revelar tudo. Clara sentiu um nó na garganta. A porta da verdade estava prestes a se abrir. Mas que consequências isso traria na vida dela e de sua filha? A incerteza pairava no ar, deixando uma sensação de desespero e expectativa. Clara estava em choque. Enquanto puxava Alice para um canto mais seguro da festa, seu coração batia forte. O homem que havia se apresentado como pai do filho de Greg parecia determinado a causar mais tumulto. O barulho das vozes e dos gritos ecoava, misturando-se ao som da música, agora distante. A adrenalina corria em suas veias e a urgência da situação a fazia agir sem pensar. "Mãe, quem é ele? O que está acontecendo?" Alice estava visivelmente apavorada, e Clara podia sentir o calor da mão da filha tremendo junto à sua. "Eu não sei, querida, mas precisamos sair daqui." Clara respondeu, os olhos fixos no homem que agora enfrentava Greg. A tensão era quase palpável, como se a sala inteira estivesse presa em um momento de expectativa pesada. Miguel, o homem que havia interrompido tudo, não se afastava. Ele estava ciente do poder que tinha no momento
e a determinação em seu olhar fazia Clara se perguntar até onde ele iria. Greg, de um jeito que Clara nunca havia visto antes, estava encurralado, sua expressão traduzindo um misto de raiva e desespero. No meio da confusão, uma nova figura surgiu. Era um policial, seguido por outros oficiais que pareciam ter chegado para controlar a situação. Ao ouvir as sirenes, Clara sentiu uma pontada de esperança. Graças a Deus, eles podem nos ajudar, murmurou, ainda segurando a mão de Alice firme. Mas antes que o oficial pudesse intervir, Miguel puxou o celular e disparou algumas mensagens. O semblante dele se transformou. Seu sorriso arrogante se desfez em um olhar decidido. Vocês não sabem com que estão lidando, ele gritou, a voz ecoando pela sala. Clara sentiu um frio na espinha. O que seria isso? O que mais ele escondia? Quando os policiais tentaram acercar Miguel, ele lançou um olhar rápido para Greg. Você vai pagar por me deixar de fora da vida do nosso filho. A última palavra fez o estômago de Clara revirar. O filho? Era tudo o que ela precisava para desvendar mais segredos. No entanto, o que ela viu a seguir a deixou completamente paralisada. Em meio ao tumulto, Greg, com seu olhar desesperado, fez algo que Clara nunca poderia imaginar. Ele se virou para Miguel e, em um tom quase implorativo, gritou: Desculpe, eu só fiz o que tinha que fazer. Não era a hora. As palavras ressoaram como um trovão, fazendo o chão parecer tremer sob os pés de Clara. Todos pararam. A confusão virou silêncio breve. Clara piscou, não conseguindo acreditar no que ouvia. O que ele estava dizendo? Percebeu que Alfredo, um amigo de longa data e ex-colega de trabalho de Greg, estava no fundo, observando tudo em silêncio. Seus olhos estavam arregalados e a expressão era de horror. Que horas, Greg? Miguel rebateu a pergunta. Você realmente achou que poderia se livrar desse passado, que tudo ficaria bem com dinheiro e mais dinheiro? Ele pode comprar tudo, menos seu passado. Sem conseguir mais ficar em pé, Clara olhou para Alice e disse: Fique atrás de mim, querida. Então um tapa no rosto de Greg ecoou pela sala. Era mais do que um gesto de raiva. Era uma luta com um passado que parecia trazer sombras de uns segredos obscuros. Pode perguntar a ele, Clara, Miguel gritou, parecendo quase satisfeito. Ele sabe onde está o nosso filho. Não deixe que ele te engane. A última revelação fez Clara paralisar novamente. Greg também tinha uma criança? Uma nova onda de desespero invadiu seu coração. Poxa, e se aquela criança fosse a chave para o que estava prestes a desmoronar? Alice observava tudo, a confusão e o medo refletidos em seus olhos. Nesse instante, o estalar de alguém fazendo barulho trouxe os presentes de volta à realidade. Clara tinha que agir. Miguel parecia ter a intenção de armar um escândalo maior, sem saber o que mais poderia acontecer. O nó na garganta de Clara cresceu. Onde você está? Onde está a outra criança? Desafiou Greg. Ela está onde você nunca a deixaria. Miguel gritou, burbujeando com revolta. Você queria deixar tudo para trás, mas não funciona assim. Ela é a única coisa que você ainda ama. A sirene da polícia cortou a tensão e a adrenalina tomou conta. A sala tremeu com o peso das palavras malditas. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. O que mais Greg escondia? O que mais poderia estar entre eles? O tempo parecia ter parado e todos se distraíam da imagem da sala repleta de pessoas apostando em preservar seus segredos. Mas Clara sabia que eles não podiam continuar nesse mar de mentiras. Uma nova verdade estava prestes a ser revelada,
E Clara se perguntou, com o coração apertando, até onde o passado de Greg iria para vir à tona? Clara estava paralisada. A tensão no ar era sufocante, e cada respiração sentia como se fosse uma faca em seu peito. A revelação de Miguel parecia uma bomba, prestes a explodir, e tudo ao seu redor desmoronava. Alice estava ali, ao seu lado, com um olhar confuso e apavorado. No meio do caos, Clara tentava desesperadamente entender a extensão da catástrofe que se desenrolava diante dela. Greg, agora encurralado, abriu a boca para se defender, mas as palavras foram tragadas pelo ruído da multidão em pânico. "Você não sabe o que está fazendo", gritou. Mas Miguel só sorriu, um sorriso que misturava desprezo com uma satisfação obscura. Antes que Clara pudesse reagir, uma nova sombra surgiu. Um terceiro homem, de terno escuro e expressão imperturbável, entrou na sala, como se tivesse saído de um filme de ação. Ele se posicionou entre Miguel e Greg, e o ambiente ficou eletricamente tenso. "Alto aí!" o homem falou em um tom firme. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo." O silêncio se instalou momentaneamente e todos os olhos se viraram para ele. Clara estava confusa. Quem era aquele homem? "E você quem se pensa para se meter?" Miguel estalou, o desprezo em seu olhar. "Isso não é da sua conta? Dependendo de como isso terminar, pode ser sim", o homem respondeu. E Clara sentiu que havia algo mais nessa história. Mas não teve tempo para pensar, pois em um movimento rápido, ele puxou um pequeno dispositivo do bolso. Em questão de segundos, um brilho ofuscante irrompeu da palma de sua mão. Um flash que iluminou a sala. "O que você fez?" gritou Clara, enquanto os convidados gemiam em confusão. Mas quando a luz se dissipou, a sala estava mudada. A visão dela se ajustou, mas a imagem diante dela é de uma cena completamente diferente. O homem estava segurando algo, um pendrive, mas não era comum. Tinha uma etiqueta e o que estava impresso nela fez Clara sentir um frio na espinha. O nome de Greg estava ali, acompanhado por outros nomes que ela nunca esperara ver. "Isso aqui não é só um arquivo qualquer", o homem explicou, tomando um passo à frente. "É a prova de que tudo o que vocês pensam saber é uma ilusão." A multidão estava em silêncio, absorvendo cada palavra. "Este pendrive tem gravações que mostram quem realmente é Greg e como ele manipula tudo ao seu redor. É hora de você encarar a verdade de frente." Clara prendeu a respiração. O que isso significava? Enquanto Greg estava ali, pálido e tremendo, os rostos na multidão mudavam de dúvida para horror. O homem continuou. "A verdade é que Greg tem uma rede de mentiras, e não só sobre sua ex-esposa e sua filha. Ele é o responsável por uma empresa que tem vínculos muito mais sombrios do que qualquer um imagina." "Mentiras! Tudo isso é uma farsa!" gritou Greg, mas o desespero em sua voz não tinha força. Clara sentia o peso das palavras do homem, como se cada uma delas fosse uma lâmina cortando o tecido de sua realidade. A conexão estava se formando, e tudo que Greg tinha construído estava prestes a desmoronar. E no meio desse furacão, uma nova revelação. O homem baixou um pouco o tom e olhou diretamente para Clara. "Você tem que entender que há muito mais em jogo aqui." Seus olhos não foram os únicos a serem enganados. Ele gesticulou para o pendrive. "As gravações mostram coisas que podem mudar tudo na vida dela." Clara, agora aturdida, olhou para Alice, que a observava com incredulidade. "Mãe, o que isso significa?" E naquele instante, ao ouvir a voz da filha, Clara percebeu que tudo o que ela acreditava saber estava prestes a ser desmascarado. No fundo,
ela sentia que as verdades poderiam ser ainda mais sombrias do que imaginava. Do outro lado da sala, Miguel suspirou, um olhar de desdém misturado com cansaço. Sabe, eu sempre soube que você não é o único a ter segredos, Greg. E agora suas mentiras vão finalmente vir à tona. A sala então irrompeu em murmúrios e vozes nervosas. Alguns convidados começaram a deixar a festa, enquanto outros, compenetrados, se aproximaram para ouvir. Era como se um furacão tivesse passado e Clara estava no olho da tempestade. A tensão crescente parecia que ia explodir a qualquer momento. O que mais aquelas gravações poderiam revelar? E quem, na verdade, era Greg? Enquanto o pânico e a confusão tomavam conta, Clara sentiu um nó na garganta. Aquela verdade poderia ser a destruição de tudo que ela conhecia, o que ela realmente sabia sobre o homem que sua filha amava. Enquanto essa pergunta ressoava em sua mente, Clara soube que decisões difíceis teriam que ser feitas. E no meio do turbilhão de sentimentos, uma última sombra se aproximou de Clara. Se você não tomar uma atitude agora, pode ser tarde demais. A voz era baixa, tensa e produzia um vácuo em seus pensamentos. O que realmente estava em jogo? E acima de tudo, até onde ela iria para proteger Alice? Assim, com um olhar fixo em Greg, Clara percebeu que a noite ainda não terminara. E com cada batida do coração, ela sentiu que a verdadeira batalha pelo futuro da família estava apenas começando. Clara estava paralisada. A tensão no ar era sufocante e cada respiração sentia como se fosse uma faca em seu peito. A revelação de Miguel parecia uma bomba prestes a explodir, e tudo ao seu redor desmoronava. Alice estava ali, ao seu lado, com um olhar confuso e apavorado. No meio do caos, Clara tentava desesperadamente entender a extensão da catástrofe que se desenrolava diante dela. Greg, agora encurralado, abriu a boca para se defender, mas as palavras foram tragadas pelo ruído da multidão em pânico. "Você não sabe o que está fazendo!" gritou. Mas Miguel só sorriu, um sorriso que misturava desprezo com uma satisfação obscura. Antes que Clara pudesse reagir, uma nova figura surgiu. Um terceiro homem, de terno escuro e expressão imperturbável, entrou na sala. Como se tivesse saído de um filme de ação. Ele se posicionou entre Miguel e Greg, e o ambiente ficou eletricamente tenso. "Alto aí!" O homem falou em um tom firme. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo." O silêncio se instalou momentaneamente e todos os olhos se viraram para ele. Clara estava confusa. Quem era aquele homem? "E você quem se pensa para se meter?" Miguel estalou, o desprezo em seu olhar. "Isso não é da sua conta, dependendo." "De como isso terminar, pode ser sim," o homem respondeu. E Clara sentiu que havia algo mais nessa história. Mas não teve tempo para pensar, pois, em um movimento rápido, ele puxou um pequeno dispositivo do bolso. Em questão de segundos, um brilho ofuscante irrompeu da palma de sua mão. Um flash que iluminou a sala. "O que você fez?" gritou Clara, enquanto os convidados gemiam em confusão. Mas quando a luz se dissipou, a sala estava mudada. A visão dela se ajustou. Mas a imagem diante dela era de uma cena completamente diferente. O homem estava segurando algo, um pendrive. Mas não era comum. Tinha uma etiqueta, e o que estava impresso nela fez Clara sentir um frio na espinha. O nome de Greg estava ali, acompanhado por outros nomes, que ela nunca esperara ver. "Isso aqui não é só um arquivo qualquer," o homem explicou, tomando um passo à frente.
É a prova de que tudo o que vocês pensam saber é uma ilusão. A multidão estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Este pendrive tem gravações que mostram quem realmente é Greg e como ele manipula tudo ao seu redor. É hora de você encarar a verdade de frente. Clara prendeu a respiração. O que isso significava? Enquanto Greg estava ali, pálido e tremendo, os rostos na multidão mudavam de dúvida para horror. O homem continuou. A verdade é que Greg tem uma rede de mentiras, e não só sobre sua ex-esposa e sua filha. Ele é o responsável por uma empresa que tem vínculos muito mais sombrios do que qualquer um imagina. Mentiras! Tudo isso é uma farsa! Gritou Greg. Mas o desespero em sua voz não tinha força. Clara sentia o peso das palavras do homem, como se cada uma delas fosse uma lâmina cortando o tecido de sua realidade. A conexão estava se formando, e tudo que Greg tinha construído estava prestes a desmoronar. E no meio desse furacão, uma nova revelação. O homem baixou um pouco o tom e olhou diretamente para Clara. Você tem que entender que há muito mais em jogo aqui. Seus olhos não foram os únicos a serem enganados. Ele gesticulou para o pendrive. As gravações mostram coisas que podem mudar tudo na vida dela. Clara, agora aturdida, olhou para Alice, que a observava com incredulidade. Mãe, o que isso significa? E naquele instante, ao ouvir a voz da filha, Clara percebeu que tudo o que ela acreditava saber estava prestes a ser desmascarado. No fundo, ela sentia que as verdades poderiam ser ainda mais sombrias do que imaginava. E então a bomba caiu. Miguel, que até então parecia ser o antagonista da história, ficou em silêncio. Ele olhou para Greg e, com uma calma incomum, revelou: Você não se lembrou de mim? Você realmente não se lembra de quando nos encontramos na festa do meu pai? O atraso da sua vida de luxo não fez você esquecer o que ocorreu há anos? Como você pode saber disso? Greg murmurou, o rosto perdido. Porque eu sou o irmão que você abandonou, o filho que nunca foi querido por você. Miguel explodiu, os olhos agora preenchidos por uma fúria que ninguém esperava. Clara sentiu o estômago revirar. O que isso significava? Greg tinha um irmão que ele sempre escondeu? E como isso afetava Alice? O choque dominou a sala. Todos estavam paralisados, incapazes de processar o que ouviram. Greg não apenas tinha um passado sombrio, mas uma família que ele havia deixado para trás. E tudo isso que você construiu é uma mentira. E agora, você terá que enfrentar suas consequências. Miguel declarou, o sorriso vitorioso crescendo em seu rosto. Alice olhou para Clara, seus olhos cheios de lágrimas, e sussurrou: Mãe, o que mais ele escondeu? Clara sentiu um aperto no coração. O que mais poderia haver? O que mais estava enterrado sob as mentiras? Enquanto os murmúrios ecoavam ao seu redor e a tensão aumentava, Clara se viu em um pêndulo entre o passado obscuro de Greg e o futuro dela com Alice. Estava prestes a descobrir a verdadeira natureza de Greg. Mas a revelação de Miguel só a deixava mais confusa. E no meio do turbilhão, uma sirene distante cortou o ar. O futuro de todos ali ameaçava ser desvendado em breve. E Clara se perguntou até onde a verdade poderia levá-los. Como eles lidariam com as consequências da revelação? Cada segundo se sentia mais pesado. E Clara sabia que as decisões feitas a partir daquele momento poderiam mudar tudo. Clara estava paralisada. A revelação de Miguel, que agora se apresentava como irmão de Greg, girava em sua mente. O murmúrio da multidão ressoava como um eco distante, e por um momento nada parecia real. Percebeu os olhos de Alice cheios de dúvidas.
e o desespero tomou conta dela. Mãe, o que mais ele escondeu? A pergunta flutuava no ar, e Clara sentiu um nó na garganta. Miguel continuou, agora com um brilho nos olhos. Greg acha que pode esconder seu passado, mas não pode, não é mesmo? Ele sempre foi o favorito, o filho perfeito, enquanto eu deixei de existir para todos. Suas palavras eram cortantes e Clara se perguntava até onde aquela história de rivalidade iria. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. As luzes se apagaram de repente, mergulhando a sala em um breu total. Gritos e tumulto preencheram o salão, enquanto Clara tentava manter a calma. Ela segurou a mão de Alice com força, abatida. De seu coração acelerando. Então, sem aviso, algo colidiu com a porta da entrada. Um grupo de homens vestidos com trajes escuros e expressões ameaçadoras irrompeu no local. Um deles avançou, com um olhar fixo em Greg. Clara sentiu como se o tempo tivesse parado. O que estava acontecendo? Quem eram aqueles homens? Noite tensa, não? O líder deles disse, rindo sarcasticamente. A multidão ficou em choque, sem saber como reagir. Clara não entendeu direito, mas a tensão aumentou, e seu apreço por Greg começava a se transformar em uma mistura de medo e desconfiança. O homem continuou. Você pensou que poderia escapar das suas dívidas, Greg? Miguel então virou-se abruptamente, como se um novo plano estivesse se formando na mente dele. O que você quer dizer com isso? Perguntou hesitante. Os olhos de Greg estavam arregalados, revelando um medo profundo que Clara nunca tinha visto antes. Os juros não param de crescer, e eu não estou aqui para discutir. O homem avançou, e Clara percebeu que a sala estava sobrecarregada de uma tensão insuportável, um calor e um frio que a deixaram tonta. Ela tinha que agir. Precisamos sair daqui, gritou Clara, puxando Alice para perto. Mas antes que pudesse mover, o homem do terno escuro olhou para Clara e disse: Você deve ouvir a verdade, não é? E como se tivesse lido sua mente, ele continuou. Todas essas mentiras de Greg estão prestes a desmoronar em sua cabeça. O pânico se instalou e o som de sirenes já era ouvido ao longe. Clara sentia que não poderia escapar do que estava prestes a se revelar. E de repente tudo mudou quando o homem tirou uma arma do bolso. Todos quietos. Eu não quero machucar ninguém. Mas Greg precisa entender que seus dias de impunidade acabaram. As palavras vieram pesadas e um silêncio sombrio tomou conta da sala. Clara olhou para Miguel, que agora estava em estado de choque. Alice olhava para eles, a boca entreaberta em pergunta. No ápice do desespero, o homem do terno escuro virou-se para Greg, o olhar implacável. E quanto àquela garota, a que você deixou sob os cuidados da ex-mulher, você acredita que a polícia não a encontrou? A única razão pela qual você ainda está aqui se chama perdão. Mas as coisas mudaram. Nesse momento, um clarão ofuscante cortou a sala e Clara se viu forçada a desviar o olhar. Uma nova figura surgiu na porta. Era uma mulher com um semblante determinado, que gritou: Parem! Vocês não sabem com quem estão lidando. A sala explodiu. Todos os olhares estavam fixos na nova chegada e no caos que se desenrolou em torno deles. A mulher avançou, e Clara mal conseguiu compreender a situação. Seu nome é Sofia, a mulher revelou, e eu sou a verdadeira mãe da criança que Greg abandonou. E agora você, Clara, precisa saber que isso vai muito além da sua filha. O estômago de Clara afundou. O que mais estava sendo revelado? O que mais poderia abalar o solo sob seus pés? A dúvida pairava no ar, enquanto ela tentava juntar as peças daquele quebra-cabeça. O caos e a confusão continuavam, mas agora Clara tinha certeza de que a verdade não tardaria a vir à tona.
Enquanto a sirene se aproximava, a tensão crescia novamente. O que mais estava por trás de todas aquelas mentiras? E mais importante, quem estava realmente no controle daquela situação? O pavor e a incerteza envolviam todos, deixando a sala em um silêncio tenso, prestes a explodir novamente. Clara respirou fundo. Estava preparada para o que vinha. Clara estava em choque, tentando processar tudo o que acontecia à sua frente. A mulher que afirmava ser a verdadeira mãe da filha de Greg parecia destemida, seu olhar firme enquanto encarava a sala lotada. O burburinho na multidão só aumentava, com pessoas cochichando e olhando nervosamente para os dois homens, Miguel e Greg. E agora, quem vai? Assumir a verdade, pensou Clara, sentindo um aperto no peito. Alice segurava a mão de sua mãe inquieta. Mãe, quem é essa mulher? O que está acontecendo? A voz dela misturava medo e confusão, e Clara não sabia como responder. Tudo o que ela acreditava saber sobre a vida da filha estava desmoronando diante dela. Calma, querida. Estamos juntos nisso, Clara disse, tentando passar segurança enquanto seu coração batia acelerado. A tensão aumentou. Nós não temos tempo para palavras, precisamos agir, a mulher chamada Sofia exclamou, quebrando a atmosfera pesada. Greg, você precisa decidir agora. Estamos todos presos nessa teia de mentiras que você criou. A sala estava em suspense e todos os olhos estavam voltados para Greg. O rosto dele mostrava um pavor que Clara nunca tinha visto. O homem, agora encurralado, parecia perder a capacidade de se defender. Você não sabe do que está falando, Greg gritou, mas sua voz já não tinha o mesmo poder. Clara viu a fragilidade dele, a máscara de confiança começando a rachar. Miguel, com um sorriso irônico, estava prestes a falar, mas foi interrompido pelo fogo das sirenes que ecoavam ao longe, cada vez mais próximas. A polícia estava a caminho. É agora ou nunca, meu irmão, Miguel gritou, empurrando Greg para a frente. O caos poderia explodir a qualquer momento e Clara precisava proteger Alice. Vamos, precisamos sair. Ela puxou a filha, mas Sofia impediu. Espere, não pode sair assim. Olhe para ele. O que você quer fazer, Greg? Eu vou me explicar. Greg hesitou, o medo agora tomando conta da voz dele. Clara percebeu que enquanto a verdade saía à tona, ele estava prestes a se abrir. E isso era tudo o que ela não queria ouvir ao mesmo tempo. A força dela sobre isso poderia quebrar tudo. No meio de toda essa confusão, eu só queria dar uma nova vida a você, Clara. Eu realmente amava você, disse Greg, olhando nos olhos dela com sinceridade. Clara ficou paralisada, o coração dividido entre o amor que sentira e o que descobrira. A sirene da polícia ecoava enquanto Greg olhava para Sofia. Eu não sabia que tinha outra criança. Não sabia que você estava. O que você não sabia é irrelevante agora. Miguel interrompeu, sua postura mudando para algo mais ameaçador, elevando a tensão. As mentiras precisam desaparecer. E se a polícia fizer perguntas, você pode não ter respostas suficientes. Os gritos da multidão se tornaram ensurdecedores. Clara puxou Alice para mais perto. Sofia então gritou para todos. Se vocês se unirem agora, podemos vencer isso. Chega de segredos, para o bem de todas as crianças nesta sala. Nesse momento, um grupo de policiais entrou e as coisas começaram a se mover rapidamente. Estamos aqui para controlar a situação. Um policial gritou, enquanto Clara sentia o desespero crescer. Mas, de repente, algo mudou. As palavras de Sofia pareciam ecoar em sua mente. A unidade poderia ser a chave para solucionar tudo. Então, sem pensar duas vezes, Clara decidiu. Nós precisamos falar. Todos vocês. Não vamos deixar que esse homem destrua o que já temos. A sala ficou em silêncio.
e as tensões começaram a se esvaecer. Clara sabia que a batalha para enfrentar as verdades seria intensa, mas não havia mais como voltar atrás. À medida que a polêmica começava a ser desfeita, com a polícia controlando a situação, Clara se virou para Alice. Vamos juntos enfrentar isso. Estou aqui com você. Nós somos uma equipe. As luzes se apagaram e a verdade começava finalmente a ser revelada. Clara pôde sentir um fio de esperança a espreitar. Ao encarar cada um dos afetados pela teia de mentiras, ela sabia que a luz da verdade ainda poderia iluminar seus caminhos. Entre o caos, Clara fez uma promessa silenciosa a si mesma e à sua filha. Agora toda a confusão que envolvia Greg estava prestes a desmoronar. O futuro era incerto. Mas a determinação de Clara crescia como fogo. E assim, enquanto se preparavam para enfrentar a tempestade de verdades e segredos, ela se perguntou até onde sua coragem os levaria. Antes de encerrarmos e deixarmos essa história incrível, preciso que você faça algo decisivo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora! Isso ajuda muito o algoritmo e nos motiva a trazer ainda mais conteúdo impactante. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Você precisa compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.